Pode prosseguir com a Isso, sessão. tá ok. Então vamos lá. Agora gravando, né? Voltando a dizer que o nosso orador hoje não pôde comparecer, teve algum imprevisto. Então nós vamos fazer uma conversa em torno do mesmo tema que estava já previsto por ele, mas uma conversa, né? Onde que a gente aguarda aí a participação de todo mundo, para que a gente possa fazer uma reflexão bacana, mesmo que não tão profunda, porque eu tive pouco tempo de ir lá e dar uma olhadinha, mas a gente fica no aguardo, né, da espiritualidade aí nos ajudar e todo mundo. Então vamos lá, o tema hoje nós vimos que é não vim destruir a lei, que é o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Gente, espera aí, deixa eu acalmar aquele cachorro, que vocês podem não estar incomodados, mas eu tô. E o lixeiro tá passando junto. Tudo bem? Não é o meu cachorro. Do lado aqui eu tenho um pet shop. É o cachorro do pet shop. Meu cachorro é educado, né, Rosângela? Ele respeita o horário. Então vamos lá. A Rosângela sabe disso. Vamos lá, então. Então a gente tem esse capítulo, gente, que está no nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec, na sua didática, né, na sua pedagogia, ele coloca esse capítulo como primeiro lá, dos primeiros, para que nós pudéssemos entender a sequência das revelações que nós vamos ver Moisés, Jesus e a doutrina. Ele vai pedagogicamente falar sobre esse capítulo lá. E a gente precisa entender um pouco, porque Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade, né, e a vida. Ele fala que ele é o caminho que levará ao Pai. E quando ele fala que ele é o caminho, ele mostra o caminho. Ele traz para nós algumas leis, ele traz para nós uma diretriz, e que nós precisamos entender essa lei, essa diretriz, para compreender bem essa direção, em que direção caminhar. Porque às vezes nós temos contradições lá entre Moisés e Jesus, lá no que Moisés disse e no que Jesus falou, e a gente parece, então, como Jesus não veio destruir a lei, se aqui ele fala isso, né, Moisés falou totalmente o contrário. Se aqui ele fala para amar, lá falo para odiar. Será que falou mesmo, né, para odiar? Será que lá Moisés, olho por olho, dente por dente, Jesus manda amar o próximo? E aí ele continua afirmando: eu não vim destruir a lei. Então, entender isso é importante, porque a figura de Moisés foi uma figura, assim, importantíssima para a humanidade. Foi uma figura que traçou para a gente caminhos que estavam totalmente obscuros, né, totalmente sujos, e ele veio traçar para a gente esse caminho. E nós precisamos, então, entender um pouco essa lei que ele trouxe para nós. Então, o Evangelho, a gente lê, relê, começa, recomeça, e cada vez, sob um novo olhar, nós conseguimos, amadurecidos mais pela vida, pela reencarnação, pela, pelas provas do dia a dia, a gente vai mais refletivo quando nós vamos ler o Evangelho. Quando nós vamos ler esse capítulo, quando a gente vai ler lá nas Escrituras, a gente fica mais atento, né? Nós ficamos mais atentos e vamos tendo outras percepções daqueles ensinamentos que estão lá em Moisés, que estão lá em Jesus. E isso se faz muito necessário, que a gente tenha essas percepções novas. Aqui na nossa casa espírita, inclusive com o NEP, né, quando o João estava aqui, nós levamos 4 anos para estudar o Evangelho segundo o Espiritismo todo, 4 anos. Mas essa não foi a primeira vez. Eu, com 50 anos de casa,
nós fizemos esse estudo assim, várias vezes, em 5 anos, em 6 anos, e a cada vez a gente vê mais atenção. A gente observa com mais atenção o que está lá. E depois que nós introduzimos o NEP, o estudo miudinho, o estudo mais apurado, aí mais atento a gente fica, maior fica a nossa percepção. E isso é muito importante para a nossa caminhada. É muito importante. Assim como os estudos das parábolas são tão importantes para nós, e a gente às vezes renega um pouco o conteúdo das parábolas, os elementos que tem lá, a gente não fica atento às coisas, e no entanto lá nas parábolas a gente vai encontrar muita coisa, né? A gente vai encontrar muita coisa da doutrina espírita. Nós vamos encontrar lá muitas coisas. E assim é todo o evangelho do Cristo. Então, lá em Mateus era aquele evangelista judeu que escrevia para judeu, né? Ele queria mostrar para os judeus que Jesus era o enviado de Deus. Ele tinha essa concepção, esse objetivo. Então, ele observava muito os costumes, ele observava muito o que Moisés tinha dito, porque a lei mosaica ela era conhecida, muito conhecida pelos judeus. E Mateus tinha esse conhecimento. Então, muitas coisas que Marcos fala, que Lucas fala, Mateus, muitas expressões, muitos vocábulos que Lucas usa, ele não usa, porque ele era muito judeu, muito conhecedor da lei mosaica e respeitador da lei mosaica. Então, alguns termos lá em Lucas ele não fala, como lá nas parábolas que ele vai dizer o reino dos céus, né? Ele não diz o reino de Deus, e Lucas já usa, Marcos já usa, porque era o quê? Proibido tomar o santo nome de Deus em vão. Então, eu não vou falar o reino de Deus, eu vou falar o reino dos céus. Mas é a mesma coisa, né? O sentido é o mesmo. Mas ele tinha isso dele, porque era dele, ele era judeu. Ele era conhecedor profundo da lei mosaica. Ele sabia que lá tinha isso. Então, lá no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, nos versículos 17 e 19, nós vamos encontrar assim: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Pois amém, vos digo, até que passem o céu e a terra, não passará um jota, um traço da lei, até que tudo se realize. Então, olha bem, ele não foi destruir a lei, né? Ele é claro que ele não veio destruir, mas ele veio fazer cumprir. E esse fazer cumprir é que nos interessa, né? O fazer cumprir de Jesus da lei mosaica é o que nos interessa. Quando ele fala não passará nenhum iota, né? Que o J não tem som, porque é a menor letra lá do alfabeto. Vem aí no rodapé do livro do Haroldo, né? Vem colocando para nós que a menor letra do alfabeto grego, que corresponde à menor letra do alfabeto hebraico. Então, tudo vai ser observado. Enquanto não se corrige a mínima coisa, o mínimo detalhe, né, o mínimo traço, que tudo se realiza. E aí será lá, quando a Terra já estiver transformada no seu mundo de regeneração, estiver tranquila, né, já tiver aqueles espíritos que mereçam nela ficar, aí sim vai estar tudo realizado. Então é preciso entender, porque a lei mosaica ela é grande, né? Nesse capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente já começa, a gente já dá um entendimento para a gente compreender qual que era o objetivo de Jesus, que em momento algum ele veio destruir a lei, né? Destruir o que foi construído como moral por Moisés. Mas ele veio para dar cumprimento. Lá no capítulo do Evangelho, a gente já vê todos os itens trazendo isso para nós. E vamos, então, lá conhecer, entender um pouquinho dessas leis. Como Jesus dissesse assim, que não veio destruir a lei, né? Ele é como se ele dissesse para aquele povo.
Eu sei que vocês conhecem a lei de Moisés. Eu sei que vocês já estudaram muito, estudaram até agora, conhecem toda a lei de cabo a rabo, né? Conhecem ela de A a Z. E eu estou aqui para não destruir, eu vim fazer cumprir. E como que eu vou fazer cumprir isso? Como que eu vou fazer cumprir? Se eu não vim destruir coisas que lá estão. Então, é como se Jesus pensasse e falasse assim: eu vou. Tem muita coisa que nasceu nessa lei que precisa ser arrancada, que de fato não é de Deus, que é do próprio Moisés. É tudo aquilo que não vem de Deus. Eu vou arrancar, eu vou ter que arrancar. Por causa do momento que nós estamos vivendo, da situação que hoje, agora, Jesus na terra, pensando e falando, não tem mais necessidade daquilo ali. E nós vamos, então, rever muitas questões lá, sem destruir nada. E Jesus assim faz. Ele não destrói, mas ele vem ampliar o conhecimento daquela lei. Ele vem mostrar uma outra face daquilo que Moisés colocou. E assim, ele vai dando cumprimento ao que, na verdade, foi de Deus ali. O que, na verdade, estava ali, que Deus colocou. Porque, gente, o mau entendimento da lei mosaica fez atrocidades acontecer. Ainda faz. Né? A gente lembra sempre daquele arrancar a mão, né? Daquele que roubou, daquele que fez as coisas erradas, que corte a mão e jogue no fogo. E tantas outras coisas que ainda hoje a gente vê por um mau entendimento daquilo, por não entender qual Moisés colocou aquela questão. Qual Moisés? Porque na pessoa de Moisés tinham dois missionários, tinha duas faces com um compromisso muito grande. Então, e Jesus, como ele se dissesse, né? Esse é o momento que chega para separar o que vai ficar e o que não vai ficar mais na lei, mas sem destruir o que foi dito. Chegou esse momento, o momento quando Jesus chegou na terra, era essa hora dele arrancar, não era ervas daninhas que Moisés colocou, mas eram plantas que naquele momento não precisavam mais ser cultivadas, não precisavam mais ser colocadas. Ele, então, ele começa a fazer essa fala, demonstrar o que realmente tinha que ficar do ensinamento de Moisés. Porque a gente fica até sem argumento quando nós vamos conversar com alguém muito preso ao Primeiro Testamento, à Primeira Aliança, você fica sem argumento. Eles vão te falando tanta coisa, mas né, Moisés falou isso, mas falou aquilo, Maomé, e falou assim. E se a gente não pegar o que hoje a doutrina nos traz para entendimento daquilo lá, a gente manda a pessoa embora, começa a esconder, não abre a porta para o testemunho de Jeová, para a gente conversar com ele, vê de um lado, passa do outro, porque nós não temos condição de conversar com eles, por não entendermos essa questão. Então, a chegada de Jesus foi o momento de separar o que ia ficar e o que ia parar de ser promulgado, de ser divulgado do que Moisés trouxe lá. É muito importante a gente entender isso, sem desmerecer em momento algum a primeira revelação, que é importante demais, né? Que é a base, é dali que a gente traz tudo. Então, Kardec, ele vai iniciar o capítulo demonstrando as revelações, as principais, as quais Deus nos permitiu conhecer a lei. Ele vai falando ali. A didática de Kardec, ela é fantástica. Aí ele coloca lá, né, a primeira revelação personificada na figura de Moisés, que a gente já sabe, né, a gente vê isso desde sempre em todas as nossas
as nossas aulas de ESD, de Evangelho, de EAD, a gente sabe disso, que Moisés foi a primeira, a nossa revelação foi personificada nela, trazendo a lei de justiça, né? Trazendo a lei de justiça tão necessária naquele momento. No momento de Jesus, a necessidade era outra, não tinha mais necessidade daquilo. E aí ele conclui com a terceira revelação, que é o Espiritismo vindo revelar, né? Vamos olhar, então, o que tem aí por trás dessas duas revelações. Vamos olhar. E aí gera até um pouco de controvérsias, de ciumeira, né? De outras religiões, de outras filosofias, de achando que é muita ousadia quando a gente diz que o Espiritismo é o consolador prometido, né? Mas a gente tem muita coisa para se mostrar que realmente é. Porque quando se fala, eu não lembro mais, Camille Flammarion, Leon Denis, não foi Kardec não, que coloca que o Espiritismo seria o futuro das religiões e não a religião do futuro. Hoje, o que a gente vê? A gente vê muitas religiões lá com as questões mediúnicas lá dentro. E eles lá trabalhando o fenômeno mediúnico de uma maneira que ajuda de uma certa forma. A gente vê a expansão das obras assistenciais feitas por outras concepções religiosas que não tinha mais. Aqui na minha rua, eu gosto demais de contar isso, que é impressionante. Tem uma igreja evangélica na esquina. E essa igreja, aquela igreja que faz, né, como é que eu vou falar? Que coloca a pessoa no meio e reza para ela e expulsa os demônios, né? E aí a gente passa e a gente vê de vez em quando aquela rodinha com uma pessoa no meio, o pastor de referência lá orando e todo mundo orando de mão e a pessoa caindo. E aí na nossa casa espírita, que é em frente, tem a reunião mediúnica no mesmo dia. Aí chega um espírito lá na reunião mediúnica e fala assim, que ele estava lá, naquela igreja, e que ele não é demônio. Eles me expulsaram de lá, mas eu não sou demônio. E aí, lá na casa espírita, ele vai ser doutrinado, vai se conversar com ele, vai entender. Lá na igreja, eles não sabem que isso pode. Eles não sabem, né? Porque, mas está lá. Aquele magnetismo de balançar a mão, de chegar perto, de fazer tudo, ajudou a afastar magneticamente aquele espírito daquele companheiro que estava obsediado. Aí os mentores passam ele para a casa espírita para ele poder ser doutrinado. Eu acho fantástico. Na hora que ele falou isso lá, que o espírito falou, eu falei, gente, mas é uma coisa. E você pensa assim, o que está acontecendo lá dentro? Um fenômeno mediúnico, que alguém falou com eles, você balança a mão, você faz isso, faz aquilo que você consegue. Alguém levou isso para lá, algum conhecedor de magnetismo, conhecedor da influência espiritual, levou isso para lá, para as igrejas, está acontecendo. Então, a doutrina espírita, ela vai ser o futuro das religiões. Lá dentro de todas elas, daqui a pouco, nós vamos ver acontecendo esses fenômenos, essas falas, até mesmo, né, da reencarnação. Nós temos a irmã Aira tão bonitinha, né? A irmã Aira esteve aqui com a gente tantas vezes, é uma freira, e ela fala com a gente assim, quando a gente pede oração para ela. Nossa, irmã, ora aí para o meu sobrinho, não nasceu com problema sério de coração, tá lá passando um aperto danado. Aí ela faz orações e ela manda um áudio para mim. Você já posei na mediúnica? Eu acho bonitinho demais. Você já colocou o nome dela na mediúnica? E assim, é muito interessante. Aí, e ela fala que ela leu todo Paulo Estevão. Aí ela comenta com a gente, porque eu aprendi com vocês que Jesus é o governador da terra. A gente está conversando, ela coloca essas coisas. E aí você vê quando a cabeça não é, né, não é fechada, e são pessoas com os conhecimentos, com os princípios da doutrina, que vão nascendo aqui, acolá, né, e vai levando o que a doutrina tem.
E aí, de repente, a doutrina não vai ser religião do futuro, está até diminuindo. As casas espíritas todas dizendo, ah, nossa, depois da pandemia sumiu todo mundo e não vem mais ninguém. Não nos preocupemos com isso. Não é função, não é objetivo que a doutrina seja a maior religião do mundo, mas que todas elas tenham um pouco dos princípios, né? Dos conhecimentos. E a gente vê isso acontecendo, né? Quantas pessoas nos procuram na casa espírita, às vezes debaixo do pano, né, de outras religiões, porque percebe a manifestação de algum espírito em casa e não entende, não acha resposta, e vai, mas eles concebem que já tem alguma coisa. Então, é muito bacana. E assim, a comunicação interreligiosa que vem acontecendo com tanto respeito, com tanta fraternidade, da gente trocar as ideias, né? E aí isso é muito bacana. Então, a primeira revelação personificada na figura de Moisés, ela nunca vai ser desmerecida de forma alguma. Então, a terceira revelação, que é o Espiritismo, ela vem isso aí. Ela vem dizer, assim, Kardec, os Espíritos, vem dizer como se ele falasse assim, né? Vamos ver o que tem por cima disso aí. Por trás disso tudo aí tem alguma coisa. Então, ele inicia o estudo dele com a verdade. Com a verdade, não vim destruir a lei, meu reino não é desse mundo. Então ele pega aqueles primeiros capítulos com coisas que não tem como a gente mexer, não tem como você discutir, não. Quando você vai falar lá com outras pessoas, esses 3 primeiros capítulos são fundamentais. Aí depois ele começa, então, a colocar para a gente as coisas da doutrina. Então, entrar na biografia de Moisés nem precisa, porque a gente conhece. A gente sabe lá da historinha dele, nasceu, foi colocado num cestinho, né, no rio, aí o cestinho foi navegando, a própria mãe, que era empregada lá do faraó, achou e ela mesma criou ele, né, a gente sabe dessa história. Então, e ali que Moisés tinha uma capacidade mediúnica fenomenal. Era um magnetizador profundo, né? Ele era um grande médium, com capacidades exemplares e muito disciplinado no que ele tinha. E também, além disso, ele era um grande legislador. Então, quando a gente vê que naquele Moisés tem 2 Moisés, tem o Moisés para tratar da questão divina, tem o Moisés para tratar da questão do mundo, um legislador. Por isso a gente vê, por isso Jesus diz assim, tem planta que eu vou arrancar. Tem planta que não precisa estar aí mais, eu vou precisar arrancar essa planta. Não é uma erva daninha, porque não foi uma erva daninha aquilo que Jesus trouxe, que Moisés trouxe. Né? Arrancar os olhos, olho por olho, dente por dente, odiar, que não tinha nada a ver. Então não foi uma erva daninha, foi uma planta que foi plantada na época muito necessária. E quando Jesus fala, ele não vim destruir a lei, mas vou arrancar essas plantas, ele faz com muita sabedoria. Ele arranca essas plantas com muita sabedoria e no momento muito certo, né? Então, junto à lei divina que Moisés veio trazer, por exemplo, a maior, né, que todo mundo sabe que é o monoteísmo, ensinar que o Deus era um Deus único, que é de número, valor para todo mundo, ele tinha uma lei civil, ele era um excelente legislador, ele era muito respeitado, né? Ele era muito respeitado. E para ele ser respeitado, ele tinha de colocar algumas situações. Ele precisava colocar algumas coisas, senão ele não seria. E aí também eu falo que ele foi muito didático também. Né? Ele pensou assim, bom, sabe mãe, antigamente, hoje nem tanto, né? Mas quando tinha mãe e pai, que a mãe falava assim com o filho, eu vou contar para o seu pai. Se você não fizer isso, eu vou contar para o seu pai. Porque o pai metia temor, né? Era o pai que batia mais, era o pai que punha de castigo. Então tinha essa fala, né? Tinha essa fala. Antigamente a gente sabe disso. E Moisés, ele conduz por 40 anos
40 anos, Moisés vai conduzindo um povo recém-escravizado, né? Recém-escravizado, bruto. Ele estava conduzindo a terra da promoção, a Canaã. Um povo endurecido, um povo bruto, porque ele era um povo escravizado, eles não tinham nenhuma noção de nada, do que era respeitar, do que era fazer, não tinha nenhuma. Então Moisés, ele recebe o decálogo, a lei divina, né? São os 10 mandamentos que até hoje ele embasa as leis civis da maioria dos países, né? Ele embasa, porque a gente vai ver lá, não matar é crime, se matar você vai preso, não roubar, se roubar vai preso, né? Respeita, honra pai e mãe, hoje tem estatuto do idoso, que vai lá em cima, não cobiçar a mulher do próximo, não, todo o decálogo hoje, ele é muito bem refletido e muito bem respeitado pelas leis civis. E Moisés, o que ele fez? Ele, dentro dessas leis, ele colocou aquelas que ele precisava como legislador. Né? Ele colocou o pacote, ele coloca nesse mesmo pacote de leis divinas as suas leis de legislador. Mistura tudo num caldeirão só. Lá no Decálogo são as leis divinas, mas entre uma e outra ele vai colocando tudo aquilo. As tábuas da lei foram lá psicografadas, foram colocadas lá, né? Entendo como quiserem entender, mas ela foi assim. Então você vê, ela lá no meio, ao falar com o povo, ele fala também do que ele precisava para poder alcançar uma ordem, alcançar uma disciplina de um povo endurecido. Era o jeito que ele tinha de se fazer respeitar, dizendo que tudo era de Deus. Tudo é de Deus, né? Se não fizer, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. E como ainda hoje a gente encontra muitas pessoas fazendo isso, né? Se você não tirar o véu da cabeça, você tem que usar véu na cabeça para todo mundo, você pode tirar para o marido, você está cometendo um pecado enorme. Se você usar roupa, né, que deixa os olhos de fora, você está cometendo um pecado enorme. E a gente vai vendo leis como essa que Moisés trouxe porque era necessário. Né? Se aquelas mulheres não se cumprissem, era terrível, porque sempre acontecia muito assédio, muitas coisas. Então ele ia fazendo isso, era o jeito que ele tinha de fazer isso. Então ele misturou tudo isso num caldeirão só. A lei divina, que são os 10 mandamentos, mas a outra lei mosaica, que se encontra lá em Números, Deuteronômios, Levítico, todas as leis que estão lá, que as pessoas vão nela ao pé da letra e vão agindo da forma que a gente sabe até hoje, né? Que as pessoas vão agindo como sabe até hoje e em muitos lugares, em muitos países. Todas aquelas prescrições lá do Antigo Testamento, da Primeira Aliança, são mais de 613 prescrições que tem lá. Dos menores atos humanos, olha, como tomar banho, como se relacionar sexualmente, como come, como deixa de comer. Se você for lá em Deuteronômios, quem estuda, Levítico, Números, vão encontrar isso tudo lá. E tem gente que vai no pé da letra. Mas Moisés colocou aí a lei mosaica, a lei dele, a lei legisladora, para que ele pudesse manter a ordem, senão ele não conseguia. Ora, né, os espíritos daquela época éramos nós, espíritos imperfeitíssimos, com instintos à flor da pele, com tudo assim, a flor da pele. Ele tinha que colocar lá. Se a gente for ler Deuteronômios, Números, nós vamos encontrar muitas dessas colocações lá para nós. Né? Ele dizia que era a lei de Deus. Ele foi muito esperto. Aí a mãe, quando queria
atender, conseguir o respeito do filho, ela falava, olha, vou contar para o seu pai, quando seu pai chegar você vai ver, né? Eu vou te levar para a diretora, para a diretoria, lá na escola, fazendo alguma coisa. Então, para que ele pudesse obedecer, ele fez a lei. Quem fez aquela lei? Era um Deus severo, era um Deus vingativo, né? Ele pensava assim, era um Deus vingativo, então deixa eu me comportar. Essa é a ideia que as pessoas tinham de Deus, deixa eu me comportar. Eu não vou fazer isso, porque Deus é essa pessoa, é esse ser, né? Vingativo, malvado, severo, e o medo que todos tinham de Deus, que não podia nem falar o nome, era Jeová, que não podia nem falar o nome dele. Essas plantas, Jesus veio tirar. Então, na lei divina, que são os 10 mandamentos, na verdade, é a lei eterna. É a lei que nós vamos precisar seguir eternamente. É a lei que serve de base jurídica para todas as legislações, né, que conhecemos hoje. Ela é considerada como moderna, é a lei de Deus. A lei é a lei civil, a lei mosaica, que é transitória, ela é variável. Ela modifica de acordo com a necessidade do povo, a lei mosaica, a lei civil. Né? Ela está fadada a não mais ser cumprida. Ela era necessária muito naquele momento, para que pudesse ter ordem, pudesse ter disciplina entre o povo. Então a gente avalia. Jesus alterou a lei de Moisés? No momento em que Jesus começa a trazer tantas ideias novas, ele está destruindo a lei? O povo tinha mais de 613. Era trem demais, gente. A gente não consegue ler os 10 princípios básicos, os 15 princípios básicos da doutrina. A gente não consegue entender. Agora imagina 613, né? Aí tem lá, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E o segundo é semelhante, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus acrescenta, esses 2 mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Quer dizer, você não precisa de 613, não. Você não precisa, você precisa desses 2. Que aí, até vai aí completa na parábola do semeador, que coloca, você vai ter 30%, 60%, 100%. Se você conseguir amar a Deus, está ótimo, você está com seus 30%. Você consegue amar a si mesmo, 60%. Você consegue amar a Deus a si mesmo e ao próximo, você conseguiu 100% que estava lá. Então, aí está toda a lei e os profetas. A 613 era necessária demais para que o povo se ordenasse. Então, o que Jesus está dizendo? Que todo o Pentateuco, todo, ele está sintetizado. Ele modificou a lei divina? Não, porque está tudo lá dentro. Né? Ele alterou as leis civis de Moisés? Sim. Ele altera a lei civil de Moisés, né? Porque Jesus ele iniciou uma era nova. Jesus iniciou a era do Espírito, a era onde nós vamos começar a trabalhar a gente como espírito imortal. Vamos prestar atenção em nós como espírito imortal, implantar em nós os valores do Espírito. Moisés precisava ainda implantar os valores da terra. Então, Jesus veio à Terra, que é o espírito mais perfeito que a Terra já recebeu, que foi Jesus, para nos mostrar a era do Espírito. Então, nós estamos esperando regeneração, ela já está acontecendo desde aquela época, quando ele nos mostrou o caminho. Ele viu lá na espiritualidade a necessidade, e naquele momento a gente já tinha condição de fazermos esse aprendizado. Não éramos mais aquele povo tão rude, né? tão primitivo, já tinha visto uma luz em nós. E Jesus veio então para trabalhar essa luz.
para trabalhar essa luz em nós. Ele veio no momento certinho, no momento adequado, quando o povo já tinha constituído a ideia do Deus único que Moisés tinha trazido. Ele não poderia chegar com a ideia que o povo ainda tinha de um Deus, de um povo politeísta. Precisava demais ter isso. Mas na frase lá de Mateus, quando ele diz: o céu e a terra não passarão até que se cumpra tudo quanto está na lei, até o último J, ou seja, fica bem expresso ali a necessidade do cumprimento da lei divina em toda a terra. Aí quando ele fala até o último J, a gente vai entender que Jesus, nessa hora, ele joga por terra a ideia do povo eleito, né? Que cumprir a lei divina era uma obrigação de todo o povo, de toda a terra. Não tinha um povo específico que deveria. Nós entendemos nesse momento que não há povo eleito. Ciro lá caiu. Que não há povo eleito, né? Então a gente percebe que mas é muito importante mesmo a gente entender a função e a missão que Moisés nos trouxe. E aí a gente vê alguns exemplos, né? Deixa eu ver aqui. Quando Jesus fala do arrancar o olho, de amar o inimigo, quando Jesus não, quando Moisés fala e Jesus fala, eu porém vos digo. Ele nunca fala assim, não está errado. Mas Moisés errou, e ele não devia ter falado isso, não. Ele não fala nunca dessa forma, pelo contrário. Ele sempre fala, ele acrescenta alguma coisa. Né? Ele acrescenta alguma coisa. Isso é muito legal. Né? Então, gente, entendimento de Moisés, entender que a lei mosaica, que nós vimos em Moisés, um legislador civil e também um missionário divino, né? E isso é fato, é fato. A gente tem que dar o braço a torcer, né? Que a gente chegou nisso aí. Então é isso aí, gente. A nossa conversa a respeito de não vir destruir a lei. Jesus realmente não destruiu. Em cada momento que ele era questionado sobre, mas Moisés disse isso, mas está na lei isso, né? Quando perguntava para ele, e ele pergunta o que está escrito na lei e como ler. Quando eles queriam pegar ele, né, fazer uma pegadinha com ele, o que está escrito na lei? Como você lê? Porque ele nunca veio destruir o que Moisés colocou. Né? Ele veio, sim, fazer cumprir, e assim ele fez. Ele falou da necessidade do amor ao próximo, ele falou da necessidade do perdão, ele falou da necessidade da reconciliação, que não tinha que haver nenhum inimigo, e é assim que hoje, então, a gente precisa entender que conhecer as escrituras e refletir sobre elas é muito importante para que a gente vá caminhando com uma luz verdadeira, né? Nos apontando o caminho certo. Alguém quer falar alguma coisa? O João está aí ainda? Ô, João, fala aí alguma coisa. Tô aqui, Cadê ele? tô aqui. Não? Dê alguns Perfeito, exemplos Ana. para nós aí de Não, Jesus. diga. Dá aí alguns exemplos dessas leis, de ditos de Moisés, né? Lei de Moisés que Jesus vai lá e complementa, ou amplia, ou clareia. Jesus tem um discurso inteiro, né? Na lei, lestes na lei, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, ele tem um discurso inteiro de reinterpretação. Mas a percepção que você trouxe da interpretação do versículo, né? Eu vou só trazer aqui alguns elementos da filologia contemporânea, né? Do que a academia hoje entende ser a melhor interpretação
né, a melhor tradução do grego antigo para esse versículo dentro da lógica e da cultura da época de Jesus, né? A gente tem vários avanços hoje, eles chamam isso de léxico temático, né? A Uhum. ciência que estuda isso é a filologia. É como se deve entender cada palavra do grego koiné na época de Jesus. Então, para você ver como é que está dentro do que você está falando, inclusive dentro do que Kardec falou, deixa eu falar só umas coisas para vocês aqui. Por exemplo, o versículo começa com me nome 7, né? Não, não pense vocês, não interpretem, não suponham. Mas hoje em dia o Lexo Temático fala assim: olha, é, vocês entenderam de uma forma até hoje, mas não pensem mais assim, né? E não pensem que eu vim, né, eton catalysai, vim abolir, vim destruir, vim demolir. Catalysai é um verbo grego muito interessante porque servia tanto para o jurídico quanto para o arquitetônico. Então, eu acho que o ponto, e o léxico temático moderno concordam que o ponto de melhor conexão dessa palavra para traduzir catalysai é: não pense você que eu vim revogar, não pense você que eu vim diminuir, vim desconstruir a lei. Não, né? O nomon etus profetar, né? A lei, a Torá, e a Torá é a lei teórica, e os profetas é a lei prática, né? A lei e os profetas quer dizer o seguinte: o que está escrito na Torá e como os homens de bem a praticavam. Quando ele fala a lei, é o que está escrito. Os profetas é como se deve praticar. Então Jesus está falando assim: não pense vocês que eu vim revogar, vim invalidar, vim sequer contestar o que está escrito ou como se cumpriu o que está escrito. Não. Eu vim, então, não vim para catalisar, não vim para abolir, não vim para desconsiderar, não vim para revogar, mas plerosai. Plerosai é um verbo grego maravilhoso, porque a melhor tradução para ele na época de Jesus é assim: eu vim cumprir exatamente como se deve para que ela tenha plenitude. O verbo quer dizer exatamente isso. E tem um detalhe em plerosai que ele tem um correlato na língua hebraica que quer dizer, eu não vou lembrar o correlato agora, mas ele quer dizer exatamente isso, interpretar corretamente a Torá. Ou seja, Jesus está dizendo que ele é um novo profeta, novo e definitivo profeta, que vai dar o devido exemplo e o definitivo exemplo de como a Torá deve ser interpretada. Então foi muito legal você ter trazido esse aspecto, porque o que Jesus está querendo dizer nesse versículo é: prestem atenção no que eu vou fazer, porque eu vou exemplificar a Torá como ela tem que ser entendida e vivida. Esse é o convite do não pensar que eu vim de destruir a lei. Não, não vim dar cumprimento correto, né? Traduzido de forma muito minimalista, mas que quando você vai até o léxico temático, quando você vai até o que se tem de mais moderno na filologia, você descobre que, na verdade, Jesus está chamando todo mundo: olha, preste atenção em mim, preste atenção em mim, porque eu vou cumprir a Torá como ela deve ser cumprida. Então, preste atenção no meu exemplo, que aí vocês seguindo o meu exemplo, vocês vão seguir a Torá da maneira que o nosso Pai quer. E aí a Torá não seria uma lei vã e não teria necessidade de ser revogada. Por isso que ele continua o versículo falando, né? Então, aqui vai se cumprir até que se cumpra cada detalhe, ou seja, até que vocês me imitem em cada detalhe, até que passem o céu e a terra, não passará um iota ou um iud, né, que é a menor letra hebraica, ou um traço da lei até que tudo se realize. Também, se você pegar e interpretar isso profundamente, você vai entender que Jesus está falando assim: enquanto todos vocês não tiverem me imitando plenamente, a gente não vai sair dessa era, a gente não vai evoluir da onde a gente está. Mas, portanto, aquele que violar um desses mínimos mandamentos, ou seja, aquele que não cumprir exatamente como eu estou exemplificando, e assim, não é dessa maneira ensinar aos homens. A tradução correta mais assertiva usa assim: e assim, servir de exemplo mal para os demais vai ser chamado mínimo no reino dos céus, ou seja, vai ficar no menor, na menor parte de conhecimento
ou na menor herança do reino dos céus. Quem, portanto, praticar do jeito que eu vou exemplificar e assim servir de bom exemplo, esse vai ter uma parte de herança considerável no reino dos céus. Então, só para reforçar o que a Conceição disse, é isso. Entendamos esse versículo como um belo convite de Jesus a, de agora em diante, prestem atenção em como eu vou interpretar a lei, porque essa interpretação que eu trago para vocês é a interpretação definitiva. Como a Conceição falou, tinha 630 e cacetada interpretações rabínicas dos desdobramentos do Decálogo, que era para poder orientar o pessoal de acordo com a necessidade cultural da época. Jesus veio e falou assim: olha, pronto, legal, beleza, mas daqui para frente presta atenção em mim, porque eu sou o exemplo definitivo, eu sou o melhor guia e modelo. É isso. Microfone, Conceição. E é isso mesmo, de fato é isso aí, né? Ele é o guia e o modelo, né? Que até que Deus nos apresentou e não podia ser diferente. É ele aí. Alguém quer mais alguma coisa, gente, para colocar? Ficou tudo clarinho, tá certinho? Vocês Então sabem, vamos. Oi. só para informação, quando você falou a respeito da igreja evangélica, né, que fazia aquele trabalho lá, aconteceu mesmo na nossa casa. Foi. A mesma coisa. Só que agora eles fecharam lá, né, o local. Aham, aham, De quinta-feira, que eles expulsavam lá os demônios lá que eles falavam, aí os espíritos aham. iam para a nossa reunião, no mesmo É, horário. é Impressionante. muito legal. É, Isso é a gente para a gente crer mesmo, né? Nós vai ser mesmo o futuro das religiões, né? E é uma beleza. Isso é uma beleza. A gente já está dentro desse contexto, né? Já estamos dentro desse contexto. é só isso mesmo. Tudo bem, gente? Aqui, deixa eu falar com você. Semana que vem, o Walter Rica vem fazer um estudo para nós. E o Walter, ele sempre pede para o estudo ser às 19 horas, é uma delicadeza dele, sabe? Porque ele tem um compromisso, coitado. Ele tem que sair da casa dele e ir para o compromisso dele. Então, a semana que vem, o estudo será com ele, vai falar sobre injúrias e reconciliação. Ele é muito bom, né, para poder fazer estudo para nós. Então, ele pede para que o estudo seja às 19 horas. Vamos ficar atentos, tá? Para a gente poder entrar, para fazer um número bacana, para poder estar. E outra coisa é o encontro nosso de setembro, que está aí nas portas, 4 meses só. As inscrições já estão abertas, já está aberto, mas a gente vai fazer oficialmente a divulgação no dia 16, com a presença do Alahá, do Saulo, da irmã Ilha, né, que vão estar no encontro. Vamos nos programar, vamos ver se a gente se programa aí, vamos animar uma turminha lá em Santana do Parnaíba. É um encontro muito gostoso. Tá bom? Tudo bem, a Márcia colocou alguma coisa aí, não foi, João? Desculpa, Foi? meu estava desligado mesmo. Márcia Alguém Negrete colocou. falou: Caibar Isso, Schutter disse: a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade da compreensão da lei foi dada por Jesus Cristo. Ele é isso. a luz da verdade. Muito bom. Encerrou com chave de ouro, né? E Jesus, ele é mesmo esse, essa luz grande. Inclusive, o tema do nosso encontro, a luz do mundo. Né? O Exato. encontro de setembro é a luz, é esse tema. Gente, não deixem de não, vai ser muito bacana, muito bom, oportunidade de estarmos reunidos, né, fortalecendo essa vontade de estudar aqui. Vamos, né, nos preparar para isso, tá bom? Tudo bem? Hoje a gente vai encerrar então o nosso trabalho, agradecendo todo mundo aí pela presença. E semana que vem não vamos esquecer, tá, gente? 19 horas, para a gente aproveitar bem, explorar bem o Walter Rica, tá? Podemos fazer a nossa prece? Vamos lá, encerrar então?
Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor, mais uma vez, por essa bendita bênção que nos concede nessa sala de estudos. Um momento, Senhor, em que nos ligamos mais efetivamente contigo, porque somamos as nossas energias, somamos os nossos pensamentos e uma corrente se fortalece. Obrigada, Senhor, por nos assistir apesar de nós mesmos. Que as nossas bênçãos, que as nossas vibrações, que os nossos sentimentos se unam em um só e possam chegar até onde o nosso coração, nesse momento, está, fortalecendo a todos do nosso convívio e aqueles que ainda estão também longe de nós, sofrendo as dores físicas e do corpo. Muito obrigado, Senhor. Seja conosco, que assim seja. Muito obrigada, Conceição. Amém, que assim seja. Amém. Boa noite. Boa Boa noite. Boa noite, noite, Amém. gente. Fiquem com Boa Deus. noite, gente. Amém. Noite, Grande Obrigada. abraço. Fiquem com muito Deus, gente. obrigada. Tchau, Foi ótimo, tchau. Boa Conceição e noite. João. Que bom, gente. Fiquem com Deus. Graças a Deus Que por bom. isso. com Até a Deus. Tchau. próxima. Tchau, tchau.